Bom dia, queridão, bom dia, queridona. É um prazer enorme ter você aqui. Está começando mais um Palavra do Dia com o Fernando Neres. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana sobre a fé move montanhas, a fé que move montanhas. Estamos no estudo durante a semana toda sobre esse tema, um tema que eu creio que é fundamental para que nossa vida possa realmente caminhar de acordo com aquilo que o Senhor quer. Porque eu creio piamente que o que Deus quer de nós é que venhamos a viver uma vida pela fé e não uma vida por vista, não uma vida por circunstância, não uma vida de olhar para o nosso dia a dia, ver que está um caos e esquecer de que existe um Deus, esquecer que existe um Deus que olha por nós, existe um Deus que provê todas as coisas e existe um Deus que está acima de todas as coisas. Então, querido, querida, fica muito tranquilo, vem comigo aqui essa semana, venha comigo na aula de hoje, fique até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se você ainda não é aluno do Palavra do Dia, eu convido a você a se inscrever no canal, tocar na sineta para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo aqui no ar, deixar seu like e também, é claro, deixe o seu comentário. Seu comentário é essencial para que o YouTube possa divulgar esse estudo, essa palavra para mais e mais pessoas. Mas sem mais delongas, vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre fé e decisão. Como decidir com fé? Como tomar uma decisão correta? Como tomar uma decisão assertiva? Como tomar uma decisão de acordo com a direção do Eterno? Eu creio que eu creio que você quer tomar uma decisão. Só que você quer tomar uma decisão um pouco mais assertiva, uma decisão um pouco mais direcionada. E direcionada por quem? Pelo Espírito Santo. Porque quando eu e você, nós consultamos o Espírito Santo, nós consultamos a Deus para que nós possamos tomar as melhores decisões, querido e querida, nós estamos mais próximo de acertar. Por quê? Porque Deus, ele conhece o futuro. Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Deus é o Deus que tem a sua história na palma da mão dele. Deus, ele não joga dados conosco, muito pelo contrário. Deus, ele sabe exatamente cada passo que nós vamos dar e cada passo que nós vamos errar. Deus sabe, querido. Deus sabe, querido. Então você pode estar diante de uma encruzilhada, uma decisão importante para tomar que está tirando até mesmo o seu sono. Talvez uma decisão de carreira, uma decisão de relacionamento, termina o nosso relacionamento, mudo de emprego ou não, aceito aquela proposta ou não aceito aquela proposta. São várias questões que passam pela nossa cabeça, pela sua cabeça. Várias decisões que impactam diretamente o seu futuro. Porque decisões têm consequências. A partir do momento que você fala um sim ou não, tem uma consequência. Talvez você fale um sim querendo falar não, você tenha a consequência de um sim mal falado. Talvez você tenha a oportunidade na mão agora de ser promovido no emprego e você ainda está indeciso, não sabe se você deve tomar essa decisão. Porque você sabe que se tomar essa decisão de aceitar essa promoção, vai ter consequências, você vai ter que mudar a postura, mudar a sua forma de ser, mudar o seu jeito. Em contrapartida, se você também ficar no mesmo lugar, você também vai ter consequência disso. Talvez vai se sentir culpado, vai se sentir mal, porque poderia ter aproveitado aquela oportunidade. Tudo na vida, ela nos traz consequência. Por isso que é fundamental nós perguntarmos para aquele que já sabe o futuro, por onde ele quer que nós trilhemos. Quando o Senhor ele nos responde para onde Ele quer que nós trilhemos, querido e querida, fica tudo mais fácil. Eu tenho buscado perguntar para Deus tudo que eu posso eu pergunto para Deus. Quando eu digo tudo que eu posso, tudo que eu lembro, eu pergunto para Deus. Às vezes eu tenho uma decisão de, exemplo, eu quero trocar de escritório, sair desse escritório que eu estou. Eu tenho orado a Deus pedindo a Ele direção, se é isso que Ele quer de mim, se não é isso que Ele quer de mim. Só para tomar algumas decisões radicais na minha vida ainda essa semana, e eu preciso da orientação de quem? Do divino, eu preciso da orientação dele que conhece todas as coisas. Então a fé ela não é somente para milagre, mas também para ajudar nas suas escolhas. Muitas pessoas têm fé para que aconteça um milagre, para acontecer uma mudança na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez o milagre da conversão daquele pai, a conversão daquela mãe, a conversão daquele marido, a conversão daquele filho, a conversão daquela irmã, daquele irmão, daquele tio, daquela tia.
e você ora e você tem fé que essas pessoas um dia vão se converter, que você tem fé que essas pessoas um dia vão buscar salvação. Fé para o milagre. Talvez você tenha fé porque você está colocando sua fé em cima de uma casa que você quer comprar e hoje você não tem condição e você crê que Deus ele pode fazer um milagre e a sua casa aparecer do nada na sua mão. Talvez você tenha esse tipo de fé. Mas a fé que eu estou falando hoje aqui ela é um pouco diferente, porque eu estou falando fé, você ter fé para tomar decisões, fé para fazer as melhores escolhas. Fé para fazer as melhores escolhas. Vem comigo, que eu acredito que a aula de hoje ela vai ter poder para transformar completamente a sua vida. Então a gente fala muito que fé é somente o agir, mas muitas vezes fé é a decisão. É a decisão. A decisão também ela pode ser dada com fé. Existe uma frase ou um ditado, não sei se é frase ou ditado, eu sei que na Bíblia não está, que você põe o pé e Deus põe o chão. Isso é fé. Você dá um passo ousado e Deus põe o chão e alicerça. Outras pessoas, já ouvi pregadores, por exemplo, falar que quando ele tinha que montar um negócio, que ele tinha dinheiro, o negócio não dava certo. Mas os melhores negócios que ele montava é aquele que ele não tinha dinheiro. O que esses pregadores, eu não ouvi só de uma, ouvi de 2 ou 3, o que esses pregadores estão dizendo? Estão dizendo que quando você toma uma decisão, talvez de abrir o seu negócio pela fé, o milagre acontece. É claro que qualquer decisão ela precisa ser planejada. Você não vai abrir um negócio do nada, você tem que planejar o seu negócio. Você tem que fazer uma pesquisa prévia do seu negócio. E nesse período que você está fazendo essa pesquisa, que você está tentando entender o seu negócio que você quer montar, você está orando e pedindo direcionamento do Espírito Santo para que ele venha te dar sabedoria e confirmação da melhor decisão que você precisa tomar. Porque tomar decisão é muito difícil. Porque a decisão, para tomar decisão, você vai ter que perder, por exemplo, o medo de errar. Você vai ter que perder o medo da falha. Você vai ter que perder o medo do fracasso. Quantas pessoas não tomam decisão por medo das consequências, por medo do fracasso, por medo de algo não dar certo, medo também de se arrepender? Hoje talvez você está namorando há muito tempo, você não casa porque você está com medo de se arrepender depois que casar. E o casamento você sabe que não tem volta. E muitas pessoas estão vivendo dessa forma, com medo de errar, medo de fracassar, medo de tomar decisões. E sabe o que acontece quando esse medo vem, quando esse medo da decisão vem? Você procrastina, você fica em cima do muro, porque você espera que a decisão se tome sozinha. Você espera muitas vezes que Deus manda o anjo do céu, pare na sua frente e simplesmente a decisão é tomada. Aonde você não precisa se comprometer com ninguém, aonde você não precisa se comprometer com nada. Queridão, queridona, é covardia você esperar que Deus faça tudo simplesmente para depois você falar: ah, foi da vontade de Deus. Tem decisões que você adia porque você acredita que você precisa colocar uma convicção se é da vontade de Deus ou não. E muitas vezes Deus já te deu a resposta para que você possa tomar essa decisão. Cuidado com a sua procrastinação em tomar decisões. Cuidado porque você pode estar usando como desculpa, não é da vontade de Deus só porque não aconteceu. Muitas vezes não acontece porque você não tomou algumas atitudes que você precisaria tomar para que aquele milagre aconteça. Deus trabalha de mão dupla. Deus trabalha de mão dupla. Deus ele quer que você faça a sua parte, para ele fazer a dele. Deus quer que a decisão venha de você. Decisões são fundamentais para que possamos crescer na vida. Por quê? Porque a vida não espera. As oportunidades passam. Uma pergunta para a sua reflexão. Quantos arrependimentos você não tem por não ter tido a coragem de ter comprado aquele negócio,
de ter feito aquela situação, de ter dito sim para uma oportunidade? Quantas coisas você se arrepende de ter feito e quantas coisas você se arrepende de não ter feito? Quantas e quantas coisas? Eu me arrependo, por exemplo, quando lá em 2014, 2015 eu já gravava vídeo, eu não tinha constância. Se eu tivesse constância, com certeza hoje esse canal que está aqui com vocês, que eu estou aqui com vocês, já estaria estourado. Mas o medo da decisão, o medo de errar, o medo de falhar, impediu que eu realmente viesse a buscar esse tipo de resultado. A fé não elimina a necessidade de pensar, de planejar, mas ela adiciona uma dimensão de confiança e direção que nenhuma lógica pode dar. Conforme eu disse, a fé, ela não elimina a necessidade de planejar, de pensar, de fazer, de buscar fazer as melhores escolhas, fazer análises. Você precisa colocar a sua parte, a sua responsabilidade diante da fé. Um personagem bíblico que demonstrou fé na sua vida inteira foi Abraão. Eu falei isso, se não me engano, terça-feira. Abraão, ele simplesmente ouviu de Deus: sair da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12. É interessante analisar essa vida de Abraão, que na época quando foi chamado era Abrão, porque Abraão ele não perguntou para Deus para onde eu vou. Abraão não perguntou para Deus como que vai ser. Abraão não perguntou para Deus: e se der errado? Abraão ele não olhou para trás. Abraão ele não ficou questionando Deus se ia dar certo ou se ia dar errado, se era para ele, para onde era para ele ir, se é isso mesmo. Não, Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele simplesmente foi. Muitas vezes, querido e querida, Deus já falou com você, Deus já falou comigo, já deixou claro o que ele quer. E mesmo assim, nós ainda estamos buscando respostas para tomar decisões. Diante disso, como então eu consigo decidir com fé? Eu trouxe 5 passos para ajudar você a decidir com fé. Caneta e papel na mão, porque esses 5 passos são incríveis e o 4º passo eu garanto que é um dos melhores. Primeiro passo, oração em busca sincera. Tiago 1,5, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Lá em Tiago vai dizer isso. Quando você busca sinceridade, orar com sinceridade, você tem clareza. Conversa com Deus com clareza. Conversa com Deus como de fato está o teu coração. Conversa com Deus mostrando para Ele a tua angústia, a tua tristeza, a tua alegria. Não adianta você fazer uma oração bonita sendo que o seu coração está um caco. Não adianta você fazer uma oração bonita sendo que na verdade você está com vontade de chorar diante dele. Não adianta você achar que você engana Deus falando que você está com uma intenção, mas Deus é o Deus que conhece o nosso coração, logo Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece, querido. Ele conhece, querida. Ele sabe quando nós muitas vezes oramos para manipulá-lo, para tentar manipulá-lo. Ele sabe muitas vezes quando nós oramos simplesmente como barganha. Ele sabe muitas vezes quando nós oramos, queremos uma coisa e falamos outras para que ver se a gente comove o coração dele e assim ele vem atender o pedido do nosso coração de fato. E Tiago também vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios prazeres. Talvez o que você tem pedido para Deus, talvez a decisão que você precisa tomar, você não tem sido sincero com Deus. Você não tem sido verdadeiro com Deus. E toda vez que eu e você, nós não somos sinceros com Deus, nós somos verdadeiros com Deus, nós não trazemos clareza para a nossa mente, nós não trazemos clareza para a mesa. A clareza faz com que o Senhor abra a janela dos céus sobre as nossas vidas. Então seja claro, seja sincero, seja humano. Chore diante do Pai. Primeiro passo, oração e busca sincera. Segundo passo, alinhamento com a palavra de Deus. Sua decisão precisa estar alinhada com a Bíblia. Busque a palavra para que você possa ter as respostas que você deseja. A resposta que vem diretamente do alto.
Quando nós alinhamos o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas decisões, de acordo com a palavra, nós estamos cumprindo princípios. O que são princípios? Princípios são conceitos. Princípios no qual são irreversíveis. São princípios no qual são inegociáveis. Esses princípios eu e você não podemos negociar. Princípios de não adulterar, princípio de não cobiçar, princípio de amar ao próximo como a ti mesmo. Isso são princípios. Esses princípios, eles não podem ser negociados. Isso é estar alinhado com a palavra de Deus. Não adianta você achar que Deus ele vai atender a sua oração de pedir para aquela mulher se separar do marido para ficar com você. Ou aquele homem se separar da esposa para ficar com você. Não está de acordo com a palavra. Não está de acordo com o alinhamento. Não está de acordo com aquilo que o Senhor ele quer de nós. Não está de acordo com aquilo que o Senhor deseja da tua vida. Então, se você quer realmente viver, se você quer realmente decidir com fé, se você quer de fato tomar as melhores decisões, alinhe a sua vontade com a palavra de Deus. Terceiro passo, busque conselho sábio. Não tenta decidir sozinho. Em Provérbios 11:14 vai dizer, onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros tem segurança. Querido, a nossa segurança ela vem diante do Pai. A nossa segurança vem diante de conselheiros enviados pelo Pai. Talvez você precise de um mentor, você precisa de um pastor, você precisa de um irmão em Cristo para te orientar, para te aconselhar, para te mostrar um caminho. A partir do momento que você tem esse conselheiro, a partir do momento que você tem essa pessoa que está olhando por você e para você, querido, querida, pode ter certeza absoluta que o Senhor vai te dar respostas para que você possa tomar as melhores decisões. Quarto, conforme eu disse, para mim o quarto passo, ele engloba tudo que nós falamos aqui, por isso que para mim ele é mais importante. A paz interior, a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é o selo do Espírito Santo. É o selo, é como se o Espírito Santo viesse aqui e tal, selasse. Você está selado. Você agora é meu. E quando você pega esse selo, quando você é carimbado com esse selo, quando você é inundado por esse selo, querido, querida, você é amado, você dorme em paz, você tem a paz que excede todo entendimento, aquele remédio que você tomar para dormir não precisa mais, aquela vida de estresse ela diminui, porque agora você tem a paz que excede todo entendimento. E quando você tem a paz que excede todo entendimento, você consegue tomar as melhores decisões. A sua alma está sarada, a sua alma está curada. E uma alma curada, ela nos ajuda a tomar as melhores decisões. E o quinto passo é agir com confiança e responsabilidade. Depois que você já fez uma oração de busca sincera, você está se alinhando com a palavra, você busca conselho do sábio e você busca a paz que excede todo entendimento, agora fica tudo mais fácil, agora é só agir. Agora é só você tomar a decisão. Agora é só você ir lá e falar sim ou não. Agora é só você falar assim, agora eu quero, eu vou fazer esse empreendimento acontecer. São decisões. Decisões. Decisões com fé. Não tenta tomar uma decisão. Eu já fiz muito isso. E ainda faço. De vez em quando eu me pego fazendo, infelizmente. A gente quer tomar decisão de acordo com o nosso controle. Eu vou alugar essa casa aqui porque eu tenho condição de pagar. Querido, talvez Deus quer que você alugue uma outra casa quando você entende que a condição vem dele. A condição vem dele. Ou seja, depois desses 4 passos, o quinto é só você agir com confiança. Oração, palavra, conselho, paz interior e ação com confiança. Se você seguir esses 5 passos, eu garanto que a sua vida se tornará muito, muito, muito melhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que Deus venha iluminar o seu dia e que tudo aquilo que está no teu coração
venha ser para a glória, honra do Eterno. Porque se isso que está no teu coração for para a honra, glória do Eterno, sua vida muda por completo, porque você está debaixo, você está submetido à autoridade dele, você está submetido ao querer dele, você está submetido à vontade dele. Deus venha te abençoar. E se você ainda não está inscrito no canal, insisto, se inscreva e compartilhe lá nos seus grupos de WhatsApp, no seu status do WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Que Deus abençoe a tua fé, que Deus faça crescer a tua fé e que Deus venha ser o seu tudo, assim como Ele é o meu tudo. Que Deus te abençoe e até amanhã.